Esse vídeo é um vídeo muito sério. O que você está prestes a ver aqui é simplesmente uma das maiores denúncias já feitas aqui na internet. O tema é claro: adultização. Aquilo que chamamos em relação a crianças que são expostas às redes sociais de forma muito adulta, que infelizmente acaba gerando interesse de pessoas doentias em relação aos conteúdos dessas crianças. Você sabia, por exemplo, que tem crianças em grupos de redes sociais, aplicativos, plataformas que planejam a morte de outras pessoas? E eu tinha que gravar esse vídeo como uma forma de recado para você que é pai, mãe ou é responsável por alguma criança que muitas vezes acompanha as redes sociais e até tem produzido conteúdos para as redes sociais. Então bora pro vídeo. O YouTube Felca, um cara que é estourado nas redes sociais e principalmente aqui na plataforma, fez uma denúncia que escancarou, abriu as portas e abriu os olhos de muita gente que nunca tinha parado para pensar. E até mesmo pessoas que até tinham feito denúncias parecidas, mas muitas vezes não tinham esse alcance gigantesco que o Felca tem. Simplesmente o assunto se trata de sexualização infantil, que acaba gerando outros crimes em relação às crianças e adolescentes. E nós já vimos várias vezes aqui na internet, principalmente aqui na plataforma, crianças sendo utilizadas para criar conteúdos aonde pudesse gerar monetização, que muitas vezes essas crianças eram cooptadas a fazer aparentemente coisas que pudessem ser caracterizadas como crime. E por isso o Felca fez esse vídeo que já passa dos 20 milhões de views aqui no YouTube e nós também precisamos falar disso. Explicando para você que ou não acompanhou o vídeo do Felca ou muitas vezes está por fora desse assunto, aqui nas redes sociais, não só na plataforma, mas em várias outras, como o TikTok, por exemplo, vários vídeos desses são assistidos e compartilhados e tem engajamento, aonde vídeos como esses aparecem crianças fazendo aparentemente coisas que são inofensivas, mas existe uma rede de sexualização, uma comunidade doentia que pega esses conteúdos e utiliza para cometer crimes. Sem falar na exposição absurda e exagerada que certos pais ou responsáveis de crianças utilizam aqui nas plataformas para poder gerar conteúdo e também, repetindo, gerar monetização. Eu não vou passar nenhum vídeo desses para não dar palco para nenhum tipo de conteúdo como esse, ou não ensinar também qualquer tipo de pessoa que porventura venha assistir esse vídeo de como fazer esse absurdo. Mas se você assistiu ao vídeo do Felca, você tem mais ou menos uma noção de como essa comunidade doentia funciona. Então, nos comentários, por exemplo, eles têm ali as suas metas e seus métodos de agir, atuando de forma muito única para poder sexualizar as crianças. Então você que é adulto, você que utiliza as redes sociais, fique ligado em pessoas que engajam nesse tipo de vídeo. Se você vê alguns comentários que são suspeitos, denuncie. Denuncie a plataforma para que essas contas, provavelmente serão contas fakes, possam cair, que são contas utilizadas para cometer crimes. Tão tal que contas essas no Twitter, o antigo Twitter, hoje o X, foram acusadas e comprovadas também pelo próprio Felca de acusar ele de compactuar com esse tipo de conteúdo, porque ele estava seguindo essas pessoas para poder comprovar os vídeos que elas faziam. Tão tal que o Felca processou mais de 190 pessoas por conta desse tipo de acusação absurda. E você sabe o que é mais engraçado, ou curioso, ou até interessante? É que muitas pessoas já fizeram
essa denúncia, esse tipo de denúncia nas redes sociais. Influenciadores, políticos, pessoas que são sócias de plataformas, pessoas que são influentes em redes sociais, já fizeram esse tipo de denúncia. Mas nenhuma pessoa, ninguém tinha o alcance ou teria feito algum conteúdo tão bom, que até parece um documentário, e é um documentário, do Felca, que acabou explodindo, tendo milhões de visualizações. E infelizmente todas as denúncias que foram feitas há anos atrás, denúncias antigas, feitas por outras pessoas, não valiam de nada, e por isso a situação acabou passando batido pelas redes sociais e passando batido pela comunidade. Mas você que é pai, você precisa assistir o vídeo do Felca. Mas antes de você ir assistir o vídeo do Felca, fica até o final desse vídeo para a gente poder comentar e também para eu poder te mostrar como esse tipo de comunidade, essa quase seita, funciona em medidas tão descabidas para poder tentar o máximo possível sexualizar crianças. E a denúncia mais famosa, que inclusive já tinha sido feita várias vezes nas redes sociais, era sobre o artista musical, como é chamado aí na internet, até pelo próprio Google, dizia que ele comete a adultização de crianças. Inclusive, uma dessas crianças, a Camilinha, hoje em dia já está com seus 17 anos, está com ele desde os seus 12 anos de idade. E passou esse tempo todo sendo assediada moralmente e, pelo que nós sabemos, também nas redes sociais, por esse grupo e por essa comunidade doentia de adultização de crianças. E querendo ou não, o sistema de moderação é muito falho das redes sociais. Nós sabemos que esse debate, essa discussão, vai gerar vários e vários outros assuntos, como, por exemplo, a regulamentação das redes sociais. Vai ser um burburinho danado nas redes sociais, pelo menos até as próximas semanas, e nós vamos ver quais medidas vão ser tomadas, se páginas e perfis que supostamente estejam cometendo esses crimes possam ser minimamente excluídas das redes sociais. Porque o crime, novamente, de adultização é um crime onde existem comunidades, seitas que simplesmente lucram com isso e muitas vezes pais, mães irresponsáveis utilizam de crianças para poder monetizar e ganhar dinheiro em cima disso. E falando um pouco sobre a moderação das redes sociais, eu vou te explicar como funciona mais ou menos superficialmente ali, sem adentrar nas partes burocráticas, a questão da moderação das redes sociais. Primeiro, quando você vai lá e denuncia um comentário, a inteligência artificial daquela plataforma vai fazer um filtro para poder entender se aquela denúncia é real ou não. E o que também pode acontecer é das próprias inteligências artificiais já bloquearem de cara esse conteúdo por simplesmente algum erro ali de extração das informações e impedir que ative a próxima etapa, passe para a próxima etapa, que é a análise de uma pessoa física mesmo. E a maioria das pessoas que trabalham com moderação de redes sociais acabam vendo conteúdos absurdos e geralmente acabam tendo o seu próprio psicológico abalado por conta de várias coisas absurdas que são vistas por conta da internet e principalmente das redes sociais hoje em dia. E essa parte inteira da moderação é simplesmente a ponta do iceberg, demonstrando toda a falha do sistema, não só das comunidades, de denúncias, mas a quantidade enorme de conteúdos que são feitos por conta da adultização. Inclusive é um fato interessante se falar para você, pai ou responsável de uma criança, saber. Não é só o psicológico da criança que é afetado, mas também o físico, que muitas vezes faz com que crianças acabem se cortando, se ferindo, ou pessoas em plataformas acabem fazendo com que crianças possam ferir outras pessoas, acabem fazendo com que esses grupos ou façam que se mutilem, ou algo que possa gerar dor para que esses grupos extremistas possam ter diversão por conta desse tipo de conteúdo.
E tem muita criança que me segue, que é inscrita aqui do canal, que também precisa saber disso. Você que é uma criança que está vendo esse vídeo, mostre esse vídeo para o seu pai, para sua mãe ou para o seu responsável. Muitas vezes a internet, ela é um mundo enorme, ela é um oceano azul, que existe sim várias e várias coisas positivas, várias informações com que as crianças, os adolescentes possam aprender. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é acompanhar, é fiscalizar o que o seu filho está fazendo nas redes sociais. Então, tal que algumas plataformas, inclusive essa aqui do vídeo, estamos falando de plataformas que são muito relevantes em questão a conteúdos infantis, por exemplo, aonde gera muita monetização e também gera muito alcance. Mas também existe tópicos de criação de conteúdo, até visualização, que são feitas apenas para crianças. Então, se você é pai e responsável de uma criança, tente colocar com que essas plataformas, essas redes sociais, tenham contatos diretos apenas com crianças, para poder tentar evitar ao máximo esse tipo de conteúdo de adultização. E você quer saber de um dado importante? Que essa geração é a mais estressada, ansiosa e deprimida de todos os tempos. Então, se você que acredita que as crianças estão apenas olhando a internet, utilizando das plataformas para poder se comunicar ou poder fazer conteúdo para poder monetizar, você precisa entender que o psicológico, além do físico da sua criança, pode ser abalado por esse tipo de conteúdo que está em todas as plataformas. E é por isso que você precisa ficar ligado. E se você vê qualquer tipo de conteúdo que possa parecer, faça uma denúncia. E esse tipo de comunidade é muito perigosa, porque faz com que as crianças queiram se sentir pertencentes a esse grupo. E querendo ou não, crianças, jovens, adolescentes querem pertencer a algum tipo de grupo. E às vezes esse grupo é um grupo, uma comunidade que espalha discurso de ódio, que fala contra pessoas por conta de religião, por conta de cor de pele ou por conta de qualquer fator que seja simplesmente para odiar. Então esse é um tipo de movimento que veio desde as redes sociais. Querendo ou não, é um movimento muito novo, é muito jovem. A gente não sabe como lidar, porque não é um movimento ou um problema que é milenar, que é de séculos, algo antigo, que a gente conseguiu se preparar. É um problema que estamos vivendo agora. Então, não só as redes sociais, as plataformas, as pessoas, mas as pessoas que são responsáveis pelas crianças precisam tomar atitude, ter cuidado com o que a sua criança está consumindo nas redes sociais. E por conta disso, a gente vai acabar criando uma geração que não se comunica mais, uma geração onde não se socializa mais. Hoje nós podemos ver crianças e até mesmo adultos que começam a se relacionar, trocar ideias, trocar palavras sérias, pensamentos, usando até como psicólogos as inteligências artificiais, porque as redes sociais, as plataformas, a internet ficou algo tão realista que as pessoas estão fugindo da verdadeira realidade. Só deixando claro que eu não sou contra a inteligência artificial. Tudo isso que nós temos hoje, tanto inteligência artificial, plataformas, Discord, Instagram, TikTok, o próprio YouTube, são plataformas que são feitas sim para socializar, mas não são feitas para que a gente possa produzir comunidades que criem simplesmente a sexualização das crianças. Por isso que precisamos ficar atentos e precisamos compartilhar esse tipo de vídeo. Tanto esse vídeo aqui que eu estou fazendo para te informar, quanto o vídeo do Felca, que já passa de milhões e milhões de visualizações. É esse tipo de conteúdo que vai acabar, não de vez, mas pelo menos diminuir até acabar esse tipo de conteúdo asqueroso e nojento que é o conteúdo da adultização.
E isso é só a ponta do iceberg, isso é só o início do problema. Você que é pai, que está assistindo, provavelmente você não sabe quem são as pessoas que o teu filho está conversando no Discord. Essa plataforma que muitas vezes o seu filho utiliza para jogar, para se comunicar ou se socializar com pessoas que ele não conhece fisicamente. Mas existem jovens, crianças, adolescentes que usam essa plataforma para criar comunidades, para espalhar discurso de ódio, até planejar matar pessoas das suas próprias escolas, da sua própria sala de aula. O conteúdo e esse tipo de pessoa que compartilha essas coisas está nas redes sociais que o seu filho utiliza. E existe também nas redes sociais a tal da trend, que é onde as comunidades ali invocam para que você possa fazer alguma coisa, possa copiar alguma coisa. Tinha aquela trend de dar uma rasteira no coleguinha, tinha aquela trend de você inalar desodorante, coisa que crianças estavam fazendo. E numa brincadeira dessas, uma garota aqui no DF acabou morrendo por conta desse tipo de desafio. Mas as redes sociais podem ser muito positivas. Essa aqui, por exemplo, que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou utilizando para poder te informar, te falar que esse tipo de coisa está acontecendo na internet, na rede social que o seu filho está usando. Então você que é papai, que é mamãe, procure saber o que o seu filho faz na internet. Claro, tenha confiança, mas ao mesmo tempo fiscalize, porque esse tipo de gente vai fazer questão de mudar o caráter do seu filho. E claro que existe várias comunidades, tanto na internet quanto no mundo de fora. Você que é pai, você sabe o que é bom ou o que é ruim para o seu filho. E quem tem que educar ou quem tem que criar o caráter de uma criança é um pai ou um responsável. A internet não pode fazer isso. Você que é pai não pode deixar a responsabilidade de criar, de educar nas mãos da internet. Você não pode chegar em casa e simplesmente entregar o seu celular para o seu filho. Ou você não pode deixar o seu filho ficar horas e horas no computador sem saber o que ele está fazendo. Essas redes sociais, elas são importantes, mas elas precisam de fiscalização para que as crianças não venham fazer parte desse tipo de grupo e que não sejam cooptadas, inclusive, por outros adultos a fazerem parte desse tipo de comunidade. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo curto, mas aonde eu pude expressar o que nós pudemos ver no vídeo do Felca, que foi um vídeo que ainda está viralizando, e aqui nesse vídeo a gente pôde fazer alguns comentários sobre ele. Então já deixa seu comentário, o que você acha desse movimento, que é um movimento importante de denunciar esse tipo de absurdo. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e curte o vídeo também, para que a gente possa fazer mais vídeos sobre esse e que a gente venha também denunciar esse tipo de absurdo para que ele possa acabar na internet. É isso, pessoal. Tamo junto.